Olá, queridos, graça e paz a você que está em casa me acompanhando pelo canal do YouTube. Nesse vídeo eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você. Como nós sabemos, o mundo tem passado por situações difíceis, estamos em uma crise, com esse vírus que tem se espalhado. E no meio dessa situação eu vejo tanta gente desesperada, tantas pessoas amedrontadas e com um medo além do normal, e eu vejo pessoas perdendo a paz, perdendo o controle, perdendo o domínio próprio por conta dessa situação que nós temos vivido. E quando eu pensei em algo para falar para os irmãos, eu pedi a Deus uma palavra que trouxesse uma palavra de descanso, uma palavra que pudesse trazer consolo e paz. Em meio a essas coisas que nós temos ouvido, tantas notícias ruins que nós temos ouvido, eu pedi a Deus uma palavra que pudesse fazer algo diferente no coração dos irmãos. E Deus me deu uma palavra. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra. E a palavra está no livro de Filipenses, no capítulo 4. Você pode pegar sua Bíblia, se você quiser me acompanhar na leitura. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 5. Fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9 fala o seguinte: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então aqui nesses versículos, Paulo ele nos dá alguns conselhos, que eu coloquei como título, conselhos práticos para nós vivermos uma vida tranquila, ou seja, uma vida de paz. Eu acredito que é o que nós estamos precisando ultimamente, porque é tanta calamidade, é tanta notícia ruim, que chega um momento que nós realmente precisamos colocar no nosso coração a palavra de Deus, para que nós possamos viver uma vida tranquila. E a gente vê Paulo aqui nos dando conselhos simples, mas no entanto conselhos muito interessantes, que se nós colocarmos em prática, com certeza nós vamos viver uma vida tranquila, nós vamos, em meio a toda essa situação, nós vamos manter o nosso coração firmado em Deus e firmado na palavra. Amém? E o primeiro conselho que Paulo nos traz se encontra no versículo 4, que fala assim: alegrai-vos, alegrem-se, novamente eu vos digo, alegre-se no Senhor. E quando a gente vê Paulo falando isso, a gente imagina que Paulo estava numa situação boa, porque ele dá um conselho: fique alegre, fique feliz. Mas quando você olha o contexto onde Paulo estava escrevendo isso, ele estava em uma prisão. E nós estamos não em uma prisão, porque nós somos livres do Senhor, nós somos libertos por Cristo, mas nós temos vivido uma situação difícil. Mas em meio a tudo isso, a Bíblia diz que nós temos que manter a nossa alegria. Alegria, como meu esposo costuma dizer, é uma decisão. Não é um sentimento, é você ter a atitude, a decisão de permanecer alegre. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7,
A Bíblia fala assim, que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. E isso, irmão, é muito importante. Quando nós deixamos de olhar as circunstâncias e nós olhamos para Cristo, nós olhamos por fé para aquilo que Deus vai fazer, então a nossa maneira de ver essa situação vai mudar. Eu costumo até brincar com essa situação. Eu digo, se for um ataque de Satanás, a Bíblia diz que eu estou protegida pelo sangue de Jesus. E se for a mão de Deus, a Bíblia me garante que a mão de Deus está sobre os seus filhos para nos abençoar. Então, de qualquer forma, se é do diabo ou se é de Deus, eu acredito que nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus e pela palavra que foi liberada a nosso respeito. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Deus ele ama os seus filhos. E Ele jamais vai derramar um juízo sobre os seus filhos. Porque quando nós temos filhos, nós que somos tão falhos, a Bíblia diz, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Deus é um Pai maravilhoso e cheio de amor. Com certeza, Ele está cuidando dos seus filhos. E em meio a essa tribulação, eu acredito que nós vamos sim nos alegrar no Senhor, como a Bíblia diz. Não é na circunstância, não é olhando para as dificuldades que nós temos enfrentado, mas é no Senhor. Esse é o segredo, o primeiro segredo que Paulo fala, que nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque nele está a nossa esperança, nele está a nossa confiança, nele está a solução para os nossos problemas. Amém, glória a Deus. Segundo conselho que Paulo nos dá aqui em Filipenses, ele fala no versículo 5, sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos, ou seja, sejam amáveis, sejam gentis, sejam generosos. Eu acredito que essa é uma boa oportunidade, irmãos, para nós revelar realmente o amor de Deus que está em nós. Porque a gente se vê tanto falar temos que nos colocar no lugar do outro, temos que sentir a dor do outro, mas quando nós vamos analisar esses discursos, muitas vezes são discursos egoístas, que na verdade temos que pensar no outro e estar pensando em si mesmo, em como eu posso melhorar para mim mesmo, como eu posso melhorar a minha própria vida. Mas Paulo ele disse, olha, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos, ou seja, em meio a essa tribulação, nós podemos dar bom testemunho do amor de Deus. Nós podemos ser solidários com nossos vizinhos, com nossos irmãos. Nós podemos, inclusive, praticar aquilo que a Bíblia nos ensina lá em Atos. Aquele que tem mais, divide com aquele que tem menos, né? Se você muitas vezes não tem coisas materiais, mas você tem oração, você tem uma palavra de ânimo, você tem, quem sabe, um louvor. Quantas vezes na minha casa eu sou edificada por um louvor que alguém envia para o meu celular. Então, sejamos gentis em meio a essa tempestade. Quantas pessoas se xingando, usando as redes sociais para falar mal, para criticar um ao outro. Mas nós que estamos em Cristo, nós devemos sim usar nossas redes sociais, usar a nossa forma de viver, como a Bíblia diz que tem que haver uma diferença, né, com aquele que serve a Deus, que essa diferença é o que realmente vai fazer diferença nesses dias, que as nossas atitudes, não de crente, não de evangélico, mas atitudes de amor, é o que vai fazer a diferença. Então, sejamos amáveis. É um outro conselho que Paulo nos dá, é que nós temos que ser pessoas amáveis, que saibam conversar com as pessoas. Muitas vezes alguém está doente, você já vai logo falando um monte de coisa, amedrontando, enquanto nós temos a palavra que é a palavra de cura. Se nós liberarmos uma palavra, a palavra diz que quando nós separamos o santo do profano, nós somos a boca de Deus nessa terra. E eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Então eu tenho que liberar a palavra de bênção. Eu tenho que ser amável, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser gentil com aquele que está precisando. Mostrar realmente o amor de Deus que está em nós, por meio de Cristo Jesus. Terceiro conselho que Paulo nos dá está no versículo 6, e fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Ou seja, não ande ansioso, não fique preocupado. Eu nem digo preocupado, porque a preocupação às vezes é natural, mas eu falo aquela ansiedade de você não conseguir dormir. E eu sei, irmãos, do que eu estou falando, porque eu já vivi assim, e é terrível você viver ansioso, você não ter paz, você não conseguir dormir direito, preocupado com o que vou comer, com o que vou calçar, com o que vou vestir, quando Jesus ele já nos falou sobre isso, ele já nos liberou uma palavra sobre isso. E Paulo ele nos dá esse conselho, ele diz, não fique preocupado, não fique ansioso, mas coloque diante de Deus as suas preocupações, coloque diante de Deus as suas necessidades, fale para Ele. Muitas vezes a gente fica gastando tempo falando coisas que não deve falar, enquanto nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a oração, que é o nosso quarto, a nossa intimidade com Deus. E a Bíblia diz com oração e súplica, mas também, irmãos, com ação de graça. E eu acho interessante quando a Bíblia fala assim, com ação de graças, porque o que seria a ação de graça nesse contexto? Eu acredito que uma atitude de agradecimento a Deus. Porque muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e olha as dificuldades e falta alguma coisa e a atitude muda. A atitude muitas vezes, com a nossa boca nós não falamos, mas muitas vezes no nosso coração nós murmuramos. E o que Deus quer é uma atitude de gratidão, uma atitude de agradecimento. É você dizer, Senhor, estamos sim passando essa dificuldade, mas eu te louvo porque todos os dias eu tenho tomado meu café junto com meus filhos, eu tenho almoçado, eu tenho jantado, eu tenho onde morar, eu não estou vivendo na rua, eu não estou debaixo da ponte. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos cobrido com o teu sangue. Isso é uma atitude de agradecimento. E você diz para Deus a sua necessidade, a sua preocupação, mas sem esquecer, irmãos, de dizer, Senhor, nós te louvamos, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, porque eu tenho certeza, irmãos, que depois dessa situação o Senhor vai trazer grandes coisas para as nossas vidas. Para nós que servimos ao Senhor, nós acreditamos nisso e nós vamos viver isso, mas isso depende da nossa atitude, uma atitude de agradecimento, não murmurando, não fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, mas perseverando na fé, colocando diante de Deus aquilo que nós necessitamos sim, mas também lembrando de tudo que Ele já tem feito por nós e sendo gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Essa é uma ação de gratidão. A Bíblia diz lá no capítulo 5, 1 Pedro, versículo 7, fala assim, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu acredito nessa palavra. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós, como nós cuidamos dos nossos pequenos, dos nossos filhos, dos nossos amados. O Senhor nos ama muito mais e Ele está cuidando de nós. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Ele está trabalhando a nosso favor. Então não precisamos andar ansiosos, porque a Bíblia diz, enquanto aos seus amados dá, enquanto eles dormem. Então nós precisamos sim descansar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu falo para você como alguém que tem vivido isso. Todos os dias o Senhor tem me alimentado, tem providenciado tudo que eu preciso. O Senhor é maravilhoso e fiel, o Senhor tem sido maravilhoso e fiel, e Ele vai permanecer assim, porque a Bíblia diz que Ele não muda, Ele não pode mudar. Então, muitas vezes quem muda somos nós, com as nossas atitudes de ingratidão, mas se nós permanecermos firmados e gratos a Ele todos os dias, irmãos, você vai ter testemunhos. Nessa situação, às vezes eu lembro do profeta Elias lá dentro da caverna, e os corvos, a Bíblia diz que eles levavam carne para ele, alimentava aquele homem. E eu sei que o Senhor pode fazer, se for preciso Ele faz de novo, Ele manda corvos para alimentar o seu povo, mas nenhum de nós vai passar fome, porque o Senhor é o nosso provedor, Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós. Então acalma o seu coração, aquiete a sua alma, porque Deus está cuidando de você e da sua casa, em nome de Jesus.
Aleluia. Quarto conselho que eu quero trazer nesse vídeo para vocês, irmãos queridos, está no versículo 8. Eu pulei o 7 de propósito, depois a gente volta para o 7, mas eu vou falar do 8, que fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, queridos? Ou seja, mantenha a sua mente ocupada com o que é edificante. Sabe, existe um ditado popular que as pessoas dizem que está na Bíblia, mas não está, que eles falam que mente vazia é oficina de Satanás. Isso não é bíblico, mas é um ditado bem conhecido, e eu até concordo, porque quando nós não estamos com a nossa mente cheia da palavra, começa a vir vários pensamentos negativos, começa a vir incredulidade, começa a vir coisas que não edificam em nada. Mas a Bíblia está nos dando aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, aqui está uma receita de como nós podemos manter a nossa mente firmada no Senhor, como nós podemos manter a nossa mente renovada, a nossa mente em paz. Pense naquilo que é puro, no que é correto, no que é amável, né? Você pode encher a tua mente com a palavra de Deus. Leia um bom livro. Eu vejo pessoas com tanta dificuldade nessa quarentena, uma dificuldade para ficar em casa, e tem tantas opções que nós podemos fazer, irmãos. Nesse período nós podemos ler um livro, nós podemos colocar louvores na nossa casa, nós podemos orar no Espírito, nós podemos fazer tantas coisas para edificar a nossa mente. Então eu quero incentivar você: mantenha a sua mente edificada no Senhor, mantenha a sua mente firmada na palavra, traga a palavra à sua mente. A Bíblia diz que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então traga à sua memória coisas boas, para que você tenha a sua mente, uma mente edificada na palavra, uma mente firmada na palavra, uma mente firmada nos ensinamentos da palavra. Amém? E finalmente, irmãos, o quinto conselho que eu gostaria de trazer para você está no versículo 9. Eu achei muito interessante isso que está escrito na palavra. Fala assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ou seja, coloque em prática os ensinamentos que nós aprendemos dos nossos líderes espirituais. Isso é um conselho maravilhoso que Paulo nos dá. Paulo, que ele diz: olha, que vocês aprenderam comigo, coloque em prática. E eu sei, irmãos, que todas as igrejas, cada congregação, independente de denominação, independente de doutrina, eu tenho certeza que cada pastor ensinou para suas ovelhas coisas maravilhosas da palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer agora? Colocar em prática aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nos foi ensinado através da nossa liderança, os ensinamentos da palavra, os ensinamentos sobre caráter, os ensinamentos sobre fé, tudo que nós aprendemos sobre fidelidade, sobre compromisso com Deus, sobre temor ao Senhor. Temor, irmãos, não é medo. Temor a Deus é um respeito por Deus, é você conhecer aquele que você serve, você temer a Ele, você querer agradá-lo, você não fazer coisa errada porque você ama Ele e não por medo dEle. Então é hora de nós praticarmos essa palavra, colocarmos a nossa fé em ação, colocarmos o nosso compromisso com Deus em ação, viver em compromisso com Ele, quem sabe compartilhar com alguém aquilo que nós já aprendemos, com a nossa liderança,
Com certeza você aprendeu com o seu pastor, com a sua liderança, sobre perseverar na fé, sobre manter seu compromisso na dificuldade, sobre manter sua fidelidade nas horas difíceis. Então comece a colocar em prática todo o ensinamento que você aprendeu e com certeza você vai ter uma vida vitoriosa. E agora eu gostaria de voltar para o versículo 7, que fala algo muito interessante. Fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele fala é como se fosse uma receita de alguns conselhos, e quando nós colocamos em prática esses conselhos, a Bíblia diz que nós teremos a paz que excede todo o nosso entendimento. Aqui no versículo 9, finalmente Paulo fala assim: e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, isso é maravilhoso, isso inclui tudo que nós precisamos, porque quando Deus está conosco, onde nós vamos, Ele está. Se nós vamos para o trabalho, Ele está conosco. Se nós estamos em casa, Ele está conosco. A nossa casa não vai ser um ambiente chato, porque o Senhor está conosco. O nosso trabalho não vai ser um lugar perigoso, porque o Senhor está conosco. Aonde nós formos, no supermercado, nas ruas, o Senhor está conosco. A Bíblia diz: o Senhor Jesus nos garante na palavra, dizendo: eu estarei convosco todos os dias. E isso é o suficiente para nós. Quando Ele está conosco, não importa a situação, não importa a circunstância, Ele está ao nosso lado. Ele nos dará vitória, Ele vai nos proteger, porque Ele é o suficiente. E quando nós praticamos esses princípios da palavra, quando nós obedecemos esses conselhos, a Bíblia diz: perto está o Senhor. Finalmente nós teremos paz. A Bíblia diz: e o Deus da paz estará com vocês. E eu acredito e quero incentivar você a praticar esses conselhos práticos, conselhos simples, mas que se nós colocarmos em prática, com certeza nós iremos perseverar em meio a essa situação difícil, nós iremos ver as circunstâncias mudando, sem que nós passamos por essa mudança, nós iremos mudar sim, para melhor. Eu creio que depois dessa tempestade, nós iremos ser cristãos mais experientes, cristãos mais maduros, e a nossa vida espiritual com certeza mudará para melhor. Nós não seremos atingidos por nenhuma praga, por nenhum mal, porque o nosso Deus está conosco, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Você que está em casa, você pode me acompanhar. Vamos orar. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor, que foi ministrada no nosso coração. Eu fui ministrada, Senhor, através dessa palavra, e eu acredito que outras pessoas também serão ministradas pela Tua palavra. Senhor, nós queremos, Senhor, ser praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Senhor, sabemos e vemos as tempestades de notícias maus. Os dias maus, Senhor, é o que nós temos vivido, mas nós sabemos que aquele que está no Senhor, aquele que tem o Senhor como Deus, Senhor, eu creio na Tua proteção, eu creio que Tu estás conosco, eu creio que nenhum dos Teus filhos será atingido, Deus, por essa tempestade, Senhor. Se vier a chuva, se vier a tempestade, vai ser tempestade de bênção, vai ser, Senhor, tempestade, Senhor Jesus, de unção, e não, Senhor, de crise, de ansiedade. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar a Tua paz sobre cada irmã que está me assistindo nesse momento. Que a paz do Senhor possa alcançar a mente e os corações de cada irmão, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que cada pessoa que assistir esse vídeo possa ser alcançado pela Tua paz, Senhor, pela Tua presença. Que haja, Senhor, um derramar, Senhor Jesus, do Teu Espírito, Senhor, nesses dias, Pai. Que a Tua igreja possa desenvolver uma intimidade maior com o Senhor. Que a Tua igreja possa experimentar mais a Tua presença nesse tempo, quando estamos em casa, Senhor, sem ir para o trabalho. Que nós possamos tirar tempo para o Senhor. Que nós possamos valorizar, Senhor, esse tempo da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor.
cada membro, Senhor Jesus, da igreja Monte Sinai e de outras congregações que estão me assistindo através desse vídeo. Eu declaro a tua bênção, Senhor, eu declaro o teu favor, eu declaro a tua proteção e eu declaro a tua paz, Senhor, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.